Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus está voltando. Ele é o Rei da Glória. Estamos ao vivo. E ao vivo tem que dar uma claridade aqui, né? Senão... Vamos lá, abre a cortina. Abre aí. Deixa os vizinhos escutar. Vamos embora. São da igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Hoje vamos falar de um tema polêmico, rapidinho. Não é um costume, não é uma tradição, mas é algo que está acontecendo aí. E vamos ver realmente o que Deus pensa. Né? Não o pastor Júlio pensa, mas o Senhor pensa disso. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Igreja, quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão comigo agora, nesse exato momento. Momento glorioso, momento único de estar na esperança do Senhor e na confraternização do teu amor. Amém? Que Deus abençoe todos que chegam agora. Já temos mais de 300 pessoas ao vivo em questão de 1 minuto de live. Isso é maravilhoso. Isso é muito glorificado. Eu tenho certeza, assim, que o Senhor Jesus, ele foi glorificado pelo Pai e todas as suas obras ainda é glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão chegando aí. E vamos hoje aprender um pouquinho da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Amém? Graças a Deus por isso. Suzete Amaral, bem dizer o Senhor, LP de 1986. Olha só. Olha o céu e as estrelas. E me alegro a pensar. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Que um dia Jesus vem. É verdade, Jesus. Para o céu me levará. Oh, meu Deus. Olha. Nunca mais haverá fome. Nem sede vamos passar. Um novo céu, uma nova terra. Só amor existirá. Vem depressa, meu Jesus. Vem depressa, meu Jesus. A glória. Tua igreja arrebatar. Não demores, ó Senhor. Eu estou a te esperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vem depressa, meu Jesus, a tua noiva arrebatar. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o mar e as montanhas, a natureza que Deus fez. Jesus é glorificado nessa tarde, irmãos. Nasceu, padeceu, ressuscitou dentre os mortos e hoje deu esperança a todos os homens. Amém? Tá bom, já ouvimos um pouquinho. Igreja, Deus abençoe a todos pelo poder do Espírito Santo. Queria trazer aqui para vocês uma reflexão, né? Quando eu ensino, eu sempre coloco gravata, terno. Então, hoje é uma reflexão de ensino que muitos perguntaram, pastor, mas como que é esse negócio? Devo orar no monte? Não devo orar no monte? Como que é? Devo estar no monte em oração? Será que é lícito eu subir no monte? Será que não é lícito eu subir no monte? O que será que realmente as pessoas estão falando e pensando? Então, vamos para a Bíblia Sagrada e vamos ver aí. Tem vários versículos que apoiam a subida no monte, mas tem um versículo que bane a subida no monte. Que baniu, que falou, não, agora não precisa mais. Então, nós vamos ver isso.
Quero dizer a todos os irmãos que sobem na montanha, eu não tenho nada contra os irmãos, mas a palavra de Deus tem que ser pregada, e dizer aos irmãos que essa heresia que estão tomando aí, pessoas dizendo tem que se preparar para subir no monte, hein? É o monte da oração. Aí uns pegam, aproveita, né, essa crise espiritual que o Brasil está vivendo, coloca um monte de carta, um monte de foto e vai queimar no monte e pedindo dinheiro do povo, né? Vão para Jerusalém, subir nas montanhas, subir no Monte Sinai, pegar a pedrinha do Sinai e vender aqui uma pedrinha por R$1.000. Então vamos ver realmente por que será que o povo está fascinado por monte, né? Que será que essa bagunça toda, que as pessoas não podem ver uma montanha e já quer subir, né? Para orar e diz que Deus está lá no monte. Será que Deus é somente Deus do monte ou Deus dos vales? Vamos ver isso. O que a Bíblia menciona sobre isso, né? Então, eu queria que você tivesse aí com a Bíblia na mão, para não falar assim que eu sou herege, tá bom? Eu quero dizer a esses pastores que ficam subindo em montanha, eu dizer que é uma heresia tão grande isso, e eu vou provar para vocês isso, amém? É bíblico, claramente que é. Muitos homens já subiram na montanha, mas o que Jesus explica sobre isso, né? Por que essa chega a ser uma palhaçada? Por quê? Porque a pessoa que vai na montanha, ela caminha com você até o monte. E vai conversando, Jesus é bom, né? Vamos lá com a Bíblia. Anda com você 1 quilômetro, mas quando chega na montanha, essa pessoa que andou com você começa a pular, sapatear, rebolar e começa a falar e assim diz o Senhor para ti. Mas peraí, eu andei 2 quilômetros com você e Deus não falou nada, e só na montanha Deus está falando? Será que é só no monte que Deus fala? Que rolo que é esse? Né? A pessoa, eles são fervorosos em cima da montanha, quando desce é apagado. Né? Ao contrário de Jesus, né? Jesus não usava a montanha para entregar mistério nenhum, somente na transfiguração, né, no monte, onde veio ali a transfiguração para Pedro, Tiago e João, que ali transfigurou o céu para a montanha. Mas agora, e também, né, desde Moisés, quando veio os mandamentos, né, no Sinai. Agora, eu não sei o que está acontecendo, é uma roda-roda no monte, mas aqui embaixo todo mundo é frio, ninguém entrega nada. O que está acontecendo, será? Que demônio é esse que está enganando multidões de pessoas? Né? Que demônio? Eu já fui para o monte, eu posso falar para vocês que eu já fui, né? Não mudou minha vida em nada, né? Mas quando eu fui para o quarto de guerra, meu Deus, eu comecei a ser usado pelo Espírito Santo. E eu vou explicar por que a diferença entre monte e quarto. Jesus falava para entrar no quarto, mas ele ia para a montanha. E por que Jesus ia para a montanha? Nós vamos saber isso agora. Eu quero dizer uma coisa para vocês sobre essa questão do monte, é uma questão de muito debate. As pessoas falam que gravetos acendem e que é o poder de Deus, né? Então, qualquer dia desse, eu vou pedir um graveto desse, jogar nas costas de um paralítico. Se o paralítico não levantar, não é o poder de Deus. Isso eu tenho certeza para você, que não é manifestação de Deus, porque aonde tem a presença de Deus, algo tem que acontecer, né? Curas tem que acontecer, milagres tem que acontecer. Então, sem contar os que caem no meio do mato e saem rolando lá para o monte. Deus, vê demônio, vê um anjo, ver fogo pegando na árvore e todas essas coisas que nós estamos vendo. Primeiro, eu quero dizer para vocês não serem enganados, né? Porque a pessoa que sobe no monte, ela só para ver mistérios. Então, ela já vai com a mente pensando em mistério, e muitas visões são da mente do homem e não são de Deus, amém? Então, a pessoa já está lá preparada para isso, para ver alguma coisa. Então, a mente dela produz alguma coisa. Produz a lua sangrar, produz a estrela uma brilhar mais que a outra. Isso é a mente humana. Então, toma cuidado com isso. Vamos ler um pouquinho a Bíblia Sagrada. Eu preparei aqui no computador, então eu vou ler aqui, porque a minha Bíblia ficou na igreja. Eu procurei a Bíblia aqui, né? Então, eu queria dizer para vocês que desde Êxodo 24, né? Desde Êxodo 24 começa a subida no monte, que Deus mandou Moisés. Deus mandou Moisés. Espera aí, Moisés não subiu. Deus chamou Moisés. É diferente. Vocês estão subindo sem Deus chamar. Já começa um errado muito grande. A Bíblia diz, né? Lá em 24:13, e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E diz assim, ó, espera aqui até que tornemos a voz. Você vê que realmente já começa aí algo já que não está batendo. Deus chamou você para ir lá, né? E será que Deus está chamando pessoa para um monte agora? Será que chama? Eu digo para vocês que não chama. Você não vê apóstolo Paulo em monte, você não vê Pedro em monte. Você não vê nenhum apóstolo mais em monte. Não vê porque agora o Espírito Santo está dentro dele, não precisa buscar o céu no monte. O Espírito, o céu entra dentro dele, o céu já está dentro dele.
Então não precisa buscar em monte nenhum. Hoje a falcatrua do monte é para pedir dinheiro, para gravar no monte, dizer assim que está no monte em oração, sendo que uma pessoa que grava uma live no monte, sinal que ela não está orando. Ou está orando. Pessoal, eu estou aqui no monte, tá? Então você não está em oração, você estava parado. Ó, eu não sei onde vai parar essa bagunça toda. A pessoa filma ela no monte, então ela não está em oração. Porque o monte, eles falam que o monte é o lugar que você vai ficar, porque Jesus separava no monte, né? Então não dá, tá na live, no YouTube, lá, ei, vamos lá, tô no monte aqui, filma o monte aí. Então realmente ela não está lá para se separar. Né? Por isso que eu gosto do meu quarto, porque lá eu se separo. E na verdade, nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar sobre montanha, né? E eu queria... A irmã falou, sabedoria tremenda, pastor. Não, é sabedoria do céu. A gente tem que ter discernimento espiritual e você tem que ter, né? Esse discernimento. Aí eles vão falar para mim, pastor Júlio, se converta, Jesus não saiu do monte, Moisés subiu no monte. Calma, vamos chegar lá. Por que Jesus ia no monte? Então, tem alguma divergência bíblica aí, porque daqui a pouco eu vou balançar a figueira aí. Amém? Então, as pessoas vão para o monte, não é para se separar. Quem vai no monte não fala que foi, e nem pode falar. E, aliás, também quero dizer aos irmãos aí, que quando Moisés sobe aqui, né? Subiu aqui, juntamente, ó, José, seu servidor, subiu Moisés ao monte de Deus. E levantou-se Moisés com Josué, né? O seu servidor, e disse aos anciãos, espera-nos aqui. Ou seja, subiu Moisés e Josué. Ali era uma reunião com o próprio Pai. O próprio Deus estava no Sinai, tomando ali as tábuas da lei sobre a cabeça de Moisés, desde lá da saída do Egito, e cobrando Moisés a todo momento. Moisés, o povo está assim. Moisés, o povo está assado. Moisés, o povo não pode fazer isso, o povo tem que fazer isso. E realmente, vocês veem que realmente ali era um concílio muito forte. Ali era uma reunião de gigantes, né? O próprio Pai com grandes homens como Moisés e Josué. E também você vê sempre do mesmo monte que Elias subiu, o Monte Carmelo, teve ali o mesmo monte que Elias invocou o próprio Jeová, então foi no mesmo monte que invocaram Baal. Então, nesses montanhas, dos dias de hoje, estão em dois deuses aí, né? Tem montanhas, eu já tive boatos, e também eu fiquei sabendo por pastores que teve irmãs que vão no monte orar por irmãozinho sozinho, e acaba caindo em tentação lá no monte, irmãos que fazem coisa no monte, né? Porque chegando ele mata ali, olhando para a irmã na carnalidade, e mais ou menos por aí você vê que ali dá mais ênfase ao pecado. Então, hoje em dia, realmente, não estou aqui generalizando ninguém, mas eu acho que os pastores do Brasil têm que aprender muito sobre a Bíblia Sagrada e sobre os seus sentimentos. Eu vi agora uma matéria, né? Eu estava pesquisando um pouquinho, um irmão chamado André, acho que do Vitória Espírito Santo, disse que já foi mais de todos os montes de Vitória, ficou mais de 40 dias só bebendo água no monte e não recebeu dom nenhum. Então, vocês veem que realmente as pessoas fazem sacrifício de tolo, sendo que os dons de Deus estão tão perto, e são simples achar os dons de Deus, não precisa de montanha para você se suicidar lá em cima, se rasgar todo o corpo para subir lá, porque acabou isso agora. Agora Jesus fez a casa de oração, que ele mesmo arranca os arroios e fala, essa casa será chamada casa de oração, não é preciso subir um monte. Mas vamos ver por que existe Jesus subir um monte. Então, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo aqui, já falei sobre Moisés, vamos falar sobre também a montanha, vamos ver por que cristãos fazem isso, porque é inspirado porque Jesus fazia, então as pessoas levam esse conselho, Jesus subiu ao monte, eu vou subir também, porque Jesus falava com o Pai lá no monte, e Deus vai falar comigo também, né? É mais ou menos uma questão de tentar se aproximar de Cristo, dos seus fazeres, né? Do que ele fez, e tentando estimular esse processo para os dias de hoje, sendo que não é necessário mais. Amém? Vamos lá, Mateus, vamos lá, livro de Mateus, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 14, livro de Mateus, 14, 23. Vamos ver o que fala lá, Mateus 14, 23. Olha o que está escrito lá. Vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. 23. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte.
e chegada já tarde estava ali só. E já o barco, já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, você vê aqui, foi, né, a tempestade que tomou ali, né, que ainda Jesus caminha sobre as águas depois que estava na montanha. Parece que Jesus recebe ali uma particularidade tão mais forte que ele chega a caminhar em cima do mar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que Jesus foi orar à parte, ele ficou ali até a tarde, e vemos que realmente é a parte. Ele foi ali porque ele queria um contato maior com o Pai, porque Jesus estava na dimensão não de filho, mas sim de servo. Ele estava se aprimorando diante do próprio Pai, né? Então, eu queria dizer aos irmãos, o que Jesus fez era necessário fazer? Era necessário. O cargo de Jesus, a luta e o sacrifício não era para qualquer um. Tinha que estar em constante oração. Se você não tivesse totalmente em constante oração e a par, por que ele estava à parte? A única vez que Jesus sobe na montanha e chama 3 homens para orar com ele é em Marcos 14:32, que ele está angustiado até a morte, e ele pede para Pedro orar para ele com ele 3 vezes. Pedro dorme, cochila, e ele diz, basta, que se aproxima o traidor. Então, aqui ele estava à parte, porque o sacrifício era só ele que tinha que sacrificar. Ali, com toda certeza, estava aproximando, você nós vemos nos capítulos, da sua crucificação, e ele, então, já estava agoniando. Ali, então, Jesus estava precisando à parte, conversar e se relevar diante do Espírito para combater a dolorida carne que será agora, daqui a pouquinho, rasgada pelo próprio Pai, pelo próprio sacrifício do Pai. Então, o próprio Pai ia ordenar esse sacrifício. Então, eu quero dizer aos irmãos que mais montanhas aparecem por aí, Jesus transfigurando ali no Monte Tabor e outras coisas mais, mas você não vê nenhum discípulo, depois da crucificação, subir na montanha para orar. Você não tem mais respaldo disso. E por que não tem? Por que não tem isso? Porque as pessoas de hoje, elas estão pegando coisas e fazendo loucura. Essa questão de subir no monte nunca foi uma coisa de muito tempo atrás. A igreja, há 50 anos atrás, nunca tinha essa ideia de subir no monte. A igreja era mais unida, elas se oravam na casa um dos outros e no seu quarto de guerra, não tinha isso. Aí começou esses pastores de ganhar dinheiro, subir na montanha, gravar na televisão. Aí o sistema religioso implantou, vamos subir na montanha, o monte é meia-noite no monte e Deus vai operar. E acaba vivendo essa vida das pessoas que sobem no monte, nunca muda. O pecado, ela nunca larga, fica uma vida de fraqueza espiritual. E por que existe essa fraqueza espiritual? Nós vamos entender por isso. Jesus estava falando que entra no teu quarto, fecha a tua porta e entra no teu quarto, em oculto, o Pai vai estar falando com você em oculto, você vai falar com Deus. Por isso Jesus chegava à parte. Então, interessante, agora em questão de Jesus orar no monte e orar no quarto, já não é mais um símbolo que a gente pode falar, quarto ou monte, é a parte. Pode ver que ele vai estar sozinho, e no quarto você vai estar sozinho. Então, um dos principais pontos da oração é estar isolado. Por quê? Porque, meus irmãos, é um confessamento. A primeira coisa que nós temos que fazer é confessar para chegar diante do Pai. Se não existe confessamento, não existe o próprio Deus chegando até nós. Arrependei-vos e seja batizado. Toda vez Deus fala de arrependimento antes de estar em contato com Deus. Por quê? Confessar o teu pecado, aquele que confessa, deixa alcançar a misericórdia. Então, numa oração, você vai atrás da misericórdia. Se você não confessar, você não vai alcançar, e tem que deixar também. Então, o problema é isso. Você vê que realmente as pessoas não estão entendendo isso. Cobiça todo mundo, fala mal de todo mundo, vai orar no monte, e ainda diz que Deus está falando. Vai, cobiça todo mundo, e vai orar no quarto. Então, é a parte, separar a parte é um confessamento de pecado. Lá, Jesus não confessou porque Jesus não pecou, ele foi incorruptível na carne. Então, ele estava ali pedindo o quê? Pedindo misericórdia, assim como ele também, daqui a pouco ele vai sangrar, o seu semblante vai ser como sangue, porque agora ele vai ver a dor da cruz. Então, a diferença não é no monte e nem no quarto, mas é necessário ir para o quarto. Mas por que Jesus não foi no quarto, pastor Júlio? Então, o que a Bíblia está falando para nós? Por que ele não foi no quarto? Olha, é simples, né, meu irmão? Jesus falava assim, ó, em Mateus 8:20, Lucas 9:58, né? E disse, vamos ver aqui, vamos ver em Lucas 9:58. Vamos ver o que está escrito lá. Olha só o que ele diz, ó. E disse-lhe Jesus, as raposas têm escovis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse reclinar a cabeça, muitos se titulam, né? Eu já penso assim também, que Jesus não tinha um lugar fixo para moradia, né? Mesmo ainda a Bíblia citando que foram à casa de Jesus, mas aquele foram à casa de Jesus poderia ser a casa que ele estava, mas não poderia ser a sua propriedade, né? Porque Jesus estava ali totalmente tomado pelo ministério, não tinha onde pousar. Ele mesmo disse isso, que é como um vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, realmente, Jesus
com certeza não tinha parada, né? Ele mesmo disse que é nascido do Espírito, ele foi nascido do Espírito também, lá depois em Mateus, no capítulo 3, né, no seu batismo, e ali começa. Então, eu queria dizer para vocês, assim, uma coisa interessante, né? Sobre a questão desse sofrimento, dessa questão aqui que as raposas não têm seus covis, as raposas têm seus covis e os pares do seu ninho, mas o filho não tem onde reclinar. O que é reclinar? Orar. Ele não tinha tempo, porque as pessoas estavam, a multidão estava totalmente procurando ele todo momento, procurando. Mas uma coisa, Jesus, ele falou, entra no quarto. Por isso que ele ia para a montanha, porque não tinha, mas você que tem em casa, ninguém tem uma multidão aí na tua casa, impedindo de você orar no quarto? Não tem. É isso que é o problema. E você vai lá no monte, pega os irmãos e vai para o monte, nem sabe como que é a vida de cada um, e lá vira bagunça, um quer orar mais que o outro, um quer falar mais que o outro. Vocês estão perdendo tempo no monte. Vocês estão perdendo tempo. Mas eu vou sozinho no monte. Para quem no monte? Você tem o quarto. Jesus falou do quarto, ele não falou do monte. Ele orou no monte, mas ele não falou, ele não indicou o monte. Aí que é o problema. É isso que as pessoas não têm mais esse discernimento. Então, as pessoas estão levando. E agora, aonde Jesus ele vai abolir tudo isso? Né? Aonde Jesus vai abolir isso aí? Vocês querem que eu ensino vocês? Aonde Jesus disse que no monte já não vai precisar ir para o monte mais? Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer, meus irmãos, que eu passo aqui na Bíblia Sagrada para vocês? Vocês querem? Quem quiser, fala, eu quero. Pode digitar aí, nós estamos ao vivo, digita aí. Eu quero, pastor. Eu quero saber que hora que Jesus falou isso. Pode ser? Pode? Quem quer? Todos vocês querem? Vocês querem aprender? Então vocês vão aprender agora. Porque essa hipocrisia de monte está demais. Esse negócio de monte é demais. E olha só, eu quero dizer para vocês que eu recebi meus talentos, não foi em monte. Eu fui uma vez só para a montanha e nunca mais, nem quero subir. Só se Deus me chamar. Aí ele falou, mas Deus não vai me chamar. O Espírito Santo está em todos os lugares. Deus é o Deus do monte, Deus do vale. Eu vou mostrar para vocês, então, aonde Jesus falou, então, sobre a questão de subir no monte. Amém? Amém? Abre comigo no livro de João. Abre aí comigo. Você que tem Bíblia, fala que eu sou herege, não está dentro da Bíblia aqui. Capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Versículo 20. Ele encontra a mulher prostituta samaritana e ela fala assim, nossos pais, o versículo 20, nossos pais adoram neste monte. Então, era o costume deles, era subir no monte para adorar a Deus. Era o costume da época subir no monte para falar com Deus. Jesus levava esse costume da religião judaica, né? Sendo ele judeu, Jesus levava esse costume também. Mas, embora seja que ele falou, fica no quarto. Nossos pais adoraram este monte. E vós dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar? Olha só, por que ele falou que... por que os judeus achavam que é só em Jerusalém? Mas os pais deles adoravam no monte. E os judeus, nos montes de Jerusalém, com toda certeza, adoravam a Deus. Ele disse, mulher, crê-me que a hora vem e que neste monte, não é neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais adoradores assim que adorem. Oh, glória a Deus, está aí! A separação do quarto é o que vale a pena. É a intimidade, a sinceridade. É em todos os lugares, porque o Espírito está sobre toda a terra. Está aí, meus irmãos. Deixa eu acender um pouquinho aqui. Acendi um pouquinho para deixar duas sombrinhas aqui atrás. Eu sou aqui. É isso daí. Não é nesse monte, nem no monte nenhum. Não é lá no monte que você vai encontrar Deus, meu irmão. Você vai encontrar Deus num espírito quebrantado. Você vai encontrar Deus num coração contrito. A Bíblia diz que em coração quebrantado, Deus jamais desprezará. Não é no monte. Vamos para a montanha. Ei, chega lá, não muda de vida. Igreja, acorda, igreja. Deixa eu acender aqui que o negócio está estreito. Oh, glória a Deus. Agora ficou bom. Então, igreja, acordem. É muita heresia para minha cabeça e meus ouvidos. A Bíblia menciona desde o Velho Testamento
que a necessidade de subir na montanha é para estar perto de Deus. Mas agora não precisa mais. O véu se rasgou. O Espírito Santo está na terra, amigo. Está dentro do teu quarto. Está no olhar triste de um irmão. O Espírito Santo está lá cochilando, está lá conduzindo a felicidade. Se você levantar as tuas mãos onde for, você terá uma intimidade com Deus com um coração quebrantado. Por que montanha? Toda hora em monte. Vamos para o monte, vamos para o monte, vamos para o monte. Aí a gente grava no vídeo no monte. Live no monte. Irmãos, todos os dons que eu tenho, revelação, autoridade de Deus, foi tudo no quarto. Porque no quarto é o lugar onde você chora sozinho. E Deus está no quarto. Foi Jesus que falou, vai para o quarto e ora. Mas as pessoas que vão na montanha vão ficar bravas comigo. Não fica bravo comigo, não, meu irmão. Foi Jesus que falou isso. Não nesse monte, nem em outro monte. Mas adorarão o Espírito em verdade. Eita! Glória! Glória! Pega essa, fariseu. Pega essa! Igreja, acorda! Arrependei-vos. É isso que Deus quer. Onde for. E depois, se você tiver crente, o monte não vai ser sua solução. Porque o problema não está no monte, está no seu coração. O problema está dentro de você. A montanha, tem que se preparar. É tanta heresia. Eu subo no monte sem preparação, amigo. Comendo um hot dog. Porque eu sei que lá no monte eu não vou orar lá. Eu tenho o meu quarto, eu tenho o meu choro, as minhas lágrimas, o meu cantinho de oração. Né? Então, é muita heresia para pouca gente. Aí começam pessoas vindo, falando que tem que se preparar no monte. Peraí, deixa eu falar para vocês de onde eles tiraram isso. Você sabe que Elias estava no Monte Carmelo e mandou fogo descer e matou 50 soldados, depois matou mais 50 soldados e foi matando ali, né? O fogo descia. Eles falam que tem heróis da terra. Se construir a igreja em cima do monte, vocês, que esses gostam de se aparecer em montanha. A verdade é essa, meu amigo, engula, seco. Olha a tua vida como que tá, em cima de montanha. Esses pastores mentirosos que ficam no monte gravando aí para ganhar dinheiro, estátua. Homem de oração tá no monte. Se fosse oração, não tá fazendo live. Quero dizer uma coisa. Aqui embaixo todo mundo é frio, mas subir no monte é quente. Eu vou construir uma igreja no monte, então. Vamos ver se vai dar certo isso. Quero ver se todo mundo vai rodar lá em cima. E imagina imagina fazer uma igreja no monte. Não vai ter gente que vai parar em pé. Tanta glória, hein? E o pessoal vai cair. E graveto vai acender. E vai ser uma igreja poderosa, cheia de unção. Vai nada. Vai não. Passa 2 dias, ninguém mais pula, ninguém mais roda. Carnalidade, emocionalismo. Vocês tiraram isso desses pagãos aí, né? Jesus não chamou ninguém para orar no monte. Não fez isso. Ele fez isso. Algumas partes já expliquei aqui. Volta o vídeo que você vai ver. Então, toma cuidado com essa questão de monte, tá? Porque no monte, é um perigo você subir no monte. É um perigo muito grande. Por quê? Porque as matas virgens é onde mais os macumbeiros fazem macumbaria. Montanhas. Porque o diabo sempre quer imitar Deus. Ele sempre quer se aparecer no monte. Cachoeiras, né? Tem o demônio Exu 7 montanhas. Se você conhece Umbanda, tá aí escrito 7 montanhas. Ele sobe na montanha. Ele gosta de subir no monte. Então vai pro teu quarto. Vai pro teu quarto. Para com essa palhaçada. Né? É a minha opinião. Tenho amigos meus que sobem no monte. Nada contra. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Eu só estou falando a minha opinião e dentro da Bíblia Sagrada. Não precisa. É um tal de reteté, sapatear, sarapatel. Vocês estão igual os baianos. Sarapatel. Vocês gostam de sarapatel, sarapatear, sarapatá, papapá, popopô. Mas amanhã desce, todo mundo é frio. Né? A frieza toma vocês. Vai para o quarto da oração, quarto de guerra, nas madrugadas. Que eu tenho certeza que o Senhor falará melhor com vocês. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Fica na paz do seu Jesus. E tá aí. Se vocês realmente entendem, Deus é o Deus do monte e Deus também é o Deus dos vales. Me perdoa, assim, dizer aos irmãos que 2 intrusos entraram no vídeo, né? Esse carinha dali, e essa sombrinha daqui. Esses 2 carinhas, sincronizados. Eu vou para cá, eles vão para lá. Eita, olha como que eles andam, junto comigo, ó.
Olha lá, vamos lá, vamos lá. Olha que legal. As cabeças, 3 cabeças, olha lá. Eita glória! Então, essas 2 sombras aí veio hoje. Eu vou apresentar para vocês. Esse lado de cá é o César, né? César, se apresenta aqui. E essa outra sombra aqui é o Júlio. É o Júlio e o César, né? O Júlio aqui e o César ali. E eu queria dizer uma coisa para vocês que... vamos falar assim, ó. Uma sombra preta aparece no vídeo do pastor Júlio. Será que é demônio? Demônios andam com o pastor Júlio? Tan, 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 tan. Será que aqueles 2 demônios agarraram o pastor Júlio pela cadeira? Porque tudo que eu faço nesse YouTube vira polêmica. É uma brincadeira. Eu sou a Deus na minha vida. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Tá aí um bom ensinamento para o dia de hoje. Tomando café com o pastor Júlio. Seria bom esse programa, hein? Tomando café com o pastor. Seria legal isso daí, hein? Muito bom. Tomando café com... Igreja, que Deus abençoe. Que o Espírito Santo... Cumprimenta eles lá, sombras. Ah lá, uma aqui levantou a mão, a outra... Aí as sombras levantando a mão. Vai dizer, ó, as sombras estão aí. E essa sombra que curava, né? A unção de Pedro era tão grande que até a sombra curava. Igreja, Deus abençoe vocês. E aprendemos mais uma, hein? Compartilhe esse vídeo para os montanhistas, né? Os montanhistas, não é nem crente, mas engraçado que para montanha vai um monte de gente, mas para evangelizar não aparece um. Eu não sei o que acontece isso. Né? É uma coisa de louco. Montanha sobe um monte. Tá certo. Agora pegou. Agora que lá. Montanha sobe um monte. Mas o evangelismo, eles ficam no monte, de coberta. Não é chocaíce, é alegria. Montanha sobe um monte. O monte também. Mas na hora do evangelismo, monte de coberta. Presídio, monte de coberta. Evangelho, que barato é esse? Eu vou falar pra você, olha, dá vontade de ir embora daqui. Eu tô querendo ir embora daqui. É igual nas festividades, lota a igreja, mas na hora de socorrer os mendigos, ir para o hospital, ir presídio, fazer visita, não aparece uma pessoa. Né? É uma brincadeira terrível. Né? Monte. Para subir, para ir para a montanha, é um monte. No monte, vem um monte também. Né? E aí, para sustentar o mendigo, fazer visita nos lares, um monte de coberta. E aí vocês têm que ouvir o Espírito Santo falar um monte também para vocês. A verdade é essa. O Espírito Santo está repreendendo vocês. Porque para com essa hipocrisia. João 4:20, hein? Repasse isso aí. Nem nesse monte, nem outro monte, e nem outro monte. Agora somente adora Espírito de verdade. Vocês podem subir, vocês todos aqui, ó, que estão me vendo aqui, ó. No monte, eu ficar aqui em Espírito e verdade, aqui no meu quarto, eu recebo mais autoridade e mais presente de Deus do que vocês lá. Se rasgando igual uma aula. Está adorando Deus que não conhece. Porque Deus jamais vai se apresentar a vocês com esse coração duro, né? Com a mão cheio de injustiça, subir no monte, querer cantar, falar que está vendo e está falando e está vendo um monte de coisa aí. Né? Está vendo um anjo, está vendo um monte de coisa aí. Isso eu tenho certeza para vocês. Tem muitos de vocês que vai no monte há anos, a vida não muda. Por quê? Não despedaçou o coração, não mudou, não se converteu. Deus abençoe. Que maravilhoso ensino, hein? Esse ensino ficou para a história, hein? Cadê os homens do monte? Apareça aí os homens do monte. Opa! Os homens do monte. Dá-me texto bíblico agora. Vai lá, tréplica. Eu deixo vocês fazer a tréplica. Eu já preguei aqui, ó. João 4:20. Vai. Vamos lá. Se isso é moda pega, eu vou falar uma coisa aqui, para antes de ir embora. Se essa moda pega, sabe o que eles vão fazer? Ai, meu Deus do céu! Eu vou... Não, olha,
ser arrebatado na ilha. Né? Eu vou falar para você. É o fim do mundo. Vamos para a ilha. Ilha de Pátio, Deus arrebatou João na ilha de Pátio. Vai revelar tudo para mim lá na ilha. Vai lá, pega o barquinho, vai lá para a ilha. Você vai ser mordido de cobra lá e vai morrer lá na ilha. Né? Igreja, Deus abençoe aí. Fica na paz aí. Que bom, né? Tá aí. Mais uma verdade aí que o sistema religioso mente para vocês, esses pastorzinhos que gostam de reunir as igrejas para ir para o monte, mas igreja paga preço, fazer culto ao livre, não aparece um. Isso que é engraçado. O evangelho está sendo mudado de direção, né? Vou buscar no monte, buscar no monte. Que buscar em monte? Se nem na sua casa você ora, vai buscar em monte. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. E deixe seu comentário, né? Que seria um prazer aí ver seu comentário. Sombra à direita, sombra à esquerda, todos nós damos paz, Senhor. Deus abençoe, fica na paz. E hoje, culto ao vivo na Igreja Cidade de Arrependimento. Culto hoje de grande poder, libertação da palavra. E também, quero dizer aos irmãos também, acerca da questão de agradecimento, né? Os irmãos que ajudaram nós no PagSeguro, os irmãos que ajudaram nós, vamos comprar mais cestas básicas, conseguimos, uma irmã da Espanha, uns irmãos da Europa que têm nos ajudado muito, umas irmãos começaram a nos ajudar assim, que eu estou feliz demais, que esse mês a gente vai estar tranquilo, não precisa chorar mais, já tem o dinheiro das cestas básicas, já tem o dinheiro dos cobertor que a gente vai comprar, porque agora é o tempo de chuva também, então a gente vai tentar comprar algumas lonas também, porque se a gente não pode dar uma casa, pelo menos a gente vai tentar fazer alguma coisa na rua, infelizmente, com muita lágrima eu falo isso, porque os que têm dinheiro não fazem, né? Mas a gente vai comprar algumas lonas, porque é chover, então eles não podem pegar chuva, alguma coisa desse tipo, alguns colchões, a gente vai fazer essa obra, levar na Coma e vai ser uma benção. Beijo no coração, fico na paz. Deus abençoe a igreja!